começou hoje a CPI do MST, a sessão inicial já terminou, muita confusão, muita denúncia, como já era de se esperar, né? O lado da oposição ao governo Lula é contra o lado da bancada que defende o atual governo, que não se manifesta contra as invasões que estão ocorrendo em várias regiões brasileiras. Aí você tem imagens da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito instalada ou instaurada na Câmara dos Deputados para investigar as invasões do MST. Aí você tem o relator, que é o deputado Ricardo Salles, relator dessa CPI. O grupo tem 120 dias de prazo para a conclusão da investigação. E investigação de denúncias contra o movimento, como invasões de terras, corte de árvores, abate de animais e destruição de pesquisas. A comissão é presidida pelo deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. E você vê na tela o relator, o deputado por São Paulo, Ricardo Salles, do PL. João Pedro. Dadã, é um movimento criminoso, porque você invade terras, coloca os proprietários sob uma situação difícil, quase de ficarem presos na sua própria propriedade, não obedece à lei, agora mesmo, logo no início do governo do Lula, reinvadiram áreas lá na Bahia, de uma empresa produtora de celulose, que é a terra ocupada, que gera emprego, que gera receita, que ativa a economia regional, e o governo foi lá negociar com eles. Negociar com crime é uma coisa meio esdrúxula aqui no Brasil. Então, eu acho que tem que colocar as coisas na mesa, ver quem é que financia, porque no governo passado não houve invasão de terra. Porque talvez faltou financiamento, faltou dinheiro para a mortadela, para o sanduíche, para o ônibus, sei lá, não sei o que aconteceu. E aconteceu isso aí. E outra coisa, a terra é a parte menos importante do processo. Você tem milhões de assentados no Brasil que não tem assistência, não tem nada. Então, viram o quê? Estão arrendando os lotes deles. Aqui no estado, o maior projeto de reforma agrária que tinha no Brasil na década de 70 foi a Itamaraty, que era a maior produtora de soja. Se você for lá hoje, acho pouco provável que você encontre os assentados originais. Ou as terras foram arrendadas, ou foi não sei o quê. Então não é por aí em termos de produção. E é conversa fiada esse negócio. O Lula foi falando que não, lá no produtor de 10 mil toneladas de arroz orgânico dos assentados. Mas 10 mil toneladas o Brasil consome num dia de arroz. E o resto, os 364 dias, onde vai ser? Vai ser aquele produtor que está produzindo arroz irrigado lá no Rio Grande do Sul, em outros estados da federação. Então, há uma distorção no processo, achando que a terra é a principal fator. Não é. Se você olhar hoje, por exemplo, nesses países que fizeram reforma agrária, como quer fazer aqui no Brasil, encher de chacrinha, foram um desastre em termos de produção. A própria China, na época dos décadas de 50, que ela tornou as áreas rurais do estado e a dividiu, houve uma fome que matou milhões de chineses na década de 70. Por quê? Porque não tinha produção. Esse Deng Xiaoping, quando assumiu na China, ele viu que era besteira isso e mudou. A China partiu para um cima de incentivar a produção privada. E hoje a China é uma potência. Então, esse movimento é a vanguarda do atraso.